Olá, pessoal. Voltando de onde paramos, os bombeiros já estão tentando apagar o fogo, enquanto o Jun ele entra lá dentro, né, a toda velocidade, até que uma coisa cai do seu lado, um pequeno fragmento da igreja. Ele detalha que o fogo tá tão quente que tá impossível de entrar e também o rangiu. Quando eu fugi pela primeira vez, eu só pensava em vingança, era doloroso, mas eu tive que fazer aquilo para não morrer. E então eu consegui esquecer tudo aquilo, mas então o Rangil ele me ensinou a esquecer também a vingança e deixou saber o que era uma família e eu devo muito a ele, ao Rangil. Ainda tenho muito a fazer por ele, então por isso, por favor, esteja salvo, Rangil. O Dae e companhia, eles chegam lá, né, e ele fala, sai da frente, a gente precisa entrar lá na igreja. Mas os bombeiros empacam ele, falando não podem, é perigoso demais entrar lá dentro. Um dos bombeiros divaga que isso é muito ruim, o vento tá deixando o fogo ainda mais difícil de apagar. Então, nesse ritmo, a chance de sobrevivência do garoto que correu pra dentro e dos outros que estão lá dentro também é muito pequena. Mas, cara, por um milagre, rapaz, 3 gotas de água caem no capacete do bombeiro. Começa a chover do nada. O Jun também percebe que tá chovendo lá fora, então ele continua sua caminhada mais adentro. E o Jun, chegando cada vez mais próximo do local onde ele se encontrou com o Rangil, ele arregala seus olhos, vendo seu amigo deitado lá no chão. Ele começa a balançar ele, mandando que o Rangil ele acorde. Por que você tá aqui caído? Então me deixe te ajudar a levantar. Young, mas por que você tá sangrando tanto desse jeito? Temos que levar você pro hospital, então temos que ir mais rápido. E pelo que eu tô vendo, você perdeu muito sangue. Então, enquanto o Rangil ele está nas costas dele, ele avisa ao Rangil que ele já não precisa mais de nenhuma vingança. Eu não quero mais nada assim, então eu imploro, por favor, não me deixe. O Rangil, enquanto ele segura uma coisa nas mãos, ele se pergunta onde é que ele tá. Ele tava com o Shio Song agorinha. Ele tenta abrir um pouco os olhos, né? Parece que ele já está no oxigênio sendo levado, né, pelos bombeiros ali. Ele olha para sua equipe e vê que é o pessoal de lá da favela, mas bem, que bom, né? Eu pude ver o rosto deles. O Dae, ele pedindo por favor ao bombeiro que consiga salvá-lo. O Rangil, olhando para o Sungbin, ele fala, aquele que me fez lembrar de mim mesmo, o Sungbin, vendo o quão difícil foi o tempo que você passou fugindo sem família. Naquela época eu me vi em você e não pude te deixar para trás. Quando ele perguntou ao Sungbin, né, se ele sabia cozinhar. E quando eu vi o quão brilhante você se tornou, eu soube que teria me arrependido para sempre se não tivesse te pego na época. E aquele que ficou tão confiável, Taeki. Na primeira vez que eu te vi, você parecia tão fraco que não parecia que ia durar muito. Mas você tinha mais foco do que qualquer um naquela casa. Graças a você, não precisava me preocupar mais com a família Rangil. E também a mais durona de todos nós, H. Jung. A vida difícil que teve quando era mais nova te forçou a crescer mais rápido. Você tinha um olhar de alguém que carregava o peso do mundo nas costas. E também foi de aquecer o coração quando eu te via dando um sorriso apropriado para alguém da sua idade. E também aquele que dava mais trabalho para mim, o Daei Yobi. Teve algumas vezes que eu só queria te amassar por ficar vadiando por aí, mas por alguma razão eu nunca pude te odiar. A sua habilidade de ser tão cara de pau em qualquer lugar era meio divertida para mim. É tão divertido ver o quanto você vive e tão sério que eu esqueci que você era assim. Você trouxe tantos problemas divertidos pra gente, mas então é uma pena que eu não pude passar mais tempo com você. E aquele que sempre me deixou muito preocupado, Dajon. A sua vingança, eu realmente queria te ajudar com ela, então me desculpe. Eu não acho que vou poder continuar com você por muito mais tempo. Eu queria me certificar de que você não entraria no mesmo caminho do Shin Woo-song. Você tinha o mesmo desejo de vingança e talento para lutas que ele mesmo também tinha, mas você pode ser diferente do Siu Song, porque o cara que eu vi na minha frente era um cara muito gente boa. Então, pessoal, muito obrigado. Nessa vida tão solitária que eu tive, vocês se tornaram realmente a minha família. Sou grato a todos vocês. Eu realmente não estive sozinho nessa horrível e sombria vida que eu tive. Vocês foram realmente as 5 estrelas mais brilhantes na minha vida. E, cara, e Neko Rangil, velho, ele realmente morreu, cara. Todo mundo ali começa a chorar, né, pela morte do seu amigo. O Rangil, ele tem os seus últimos pensamentos. Mesmo que eu renasça nessa próxima vida, eu espero que possamos ser uma família de novo. E caiu com a fotinho, né, de todo mundo ali reunido, menos ele, né. E, cara, essa coragem, cara, que o autor teve de fazer isso não é todo
todo autor que tem não, viu? Virar um personagem tão carismático da história, né? Eu acho que talvez o mais carismático da história não é pra qualquer um. Eu sei até que tem pessoas, né, que vai abandonar a história a partir daqui, mas, cara, eu continuaria, tá? Porque agora a gente vai ter que ver o Shio Song se fuder. E pelo que eu vi ali no início da história, o Jun, ele também vai criar a própria facção dele. Mas então, pessoal, retornando alguns meses mais cedo, depois do incidente com o gás, uma pessoa perguntando: quer mesmo que eu faça isso? Eu não sou muito bom com essas coisas. E é o Hangil Jun, com o Hangil falando: sim, só faz isso, não é muito difícil pra você. E o Jun fala: beleza, então aqui vou eu. Então ele fica gaguejando um pouco, meio receoso, e fala Hangil Jung. No caso, né, parece que o Jun, ele só tava conseguindo falar com o Hangil de forma formal. O Hangil ri da cara dele, fala que a cara dele tava tão engraçada, mas o Jun, ele fala que é estranho do nada começar a te chamar de Hyung. E isso depois de falar logo formalmente com ele. O Jun fala que ele deveria continuar a conversa formalmente, mas o Hangil balança a cabeça dele com a mão e fala: relaxa, Jun. Olha só, de agora em diante eu vou ser o seu irmão mais velho, tá bom? E o Jun fica contente com isso, né? Chamando ele, né, de Hangil Hyung, que no caso é irmão mais velho. E realmente, pessoal, o cara morreu, viu? Morreu, tá ali, já tá cremado, o pessoal no enterro dele, e falando o narrador que o fim da luta resultou na morte do Hangil. O pessoal da pizzaria e também o Yuan, né? Ele também foi pro enterro. Uns 4 ali chorando bastante, né? A família principal, mas rapaz, o Jun, por algum motivo, ele não está chorando. Parece que na verdade seus sentimentos são de raiva e reflexão. O narrador volta a falar que a sua morte me fez sentir como se tivesse perdido tudo no mundo. Mas depois de um tempinho, né, ele chora pelo seu amigo. A Jewang foi muito danificada depois do incêndio na igreja e ficaram quietos enquanto se escondiam por aí. E graças ao sacrifício do Hangil, finalmente houve paz. Também ficamos em paz, mesmo que a Jewang ainda fosse uma ameaça, e tudo graças ao Hangil Jung. Isso não era o que eu queria. E vamos para alguns dias depois, ainda na favela, com Taeki se levantando e perguntando para onde que o Jun ele foi. O Dae, ele fala que aquele cara, provavelmente ele saiu de novo. Um pouco mais distante dali, vamos para um beco com um cara todo ensanguentado e 2 caídos, falando: por favor, para, não fazemos mais parte da Jewang. Mas mesmo assim o Jun, ele bate na cara dele, com esse cara valentão, falando: esse desgraçado da família Hangil, ele não tá mais nos ouvindo. O Jun, ele muito irado batendo nele. Eles pensam, né, naquele momento, se pelo menos eu estivesse com o Hangil naquele momento, se pelo menos eu fosse mais forte para ajudar. Então o valentão, ele pede por ajuda. Hangil, ele chora e cerra seus dentes, falando que isso é imperdoável. Todos esses desgraçados que causaram a morte do Hangil, eu vou me certificar de matar todos eles. Uma pessoa carinhosamente encosta um machado no braço do Jun, perguntando para ele: ei, por acaso você quer destruir a Jewang? É o andrógeno que chega ali. Automaticamente, o Jun olha para ele com um olhar de ódio, enquanto o andrógeno ri dele, falando que ele também quer destruir a Jewang. Então, pessoal, iniciando o capítulo, a gente vai para um lugar bem afastado, né? Um lugar velho e tal, parece ser um galpão, com a pessoa jogando um copo de vidro e o quebrando. Parece que é o Sung, né, rapaz? O Sung Wong, parece que ele tá vivo. O Sung Ho também está lá, falando: relaxa, Shin, você ainda tá se recuperando das queimaduras, você tem que focar em se recuperar agora. O Shin, ele se irrita e fala: porra, a Jewang, que porra aconteceu com a Jewang? O Haki fica um pouco preocupado com ele e o Shin volta a falar: a igreja já era, os executivos estão todos com os machucados sérios, e muitos dos afiliados da Jewang vazaram, então a gente tá bem enfraquecido. Vai levar um tempo até a gente voltar a ser como era antes. Que se foda o Shohanshio, por causa daquele fudido que a minha Jewang tá assim. Mas o Haki o avisa: eu acho que o Shohanshio, ele já era, então eu agora não tem mais ninguém, não é, pra ficar no nosso caminho, então acho que isso é bom, não é? Mas o Shin, cerrando seus dentes, ele fala que ainda tem aquelas pessoas, aqueles merdas que viviam com o Shohanjil. Algum dia eles ainda vão virar um obstáculo para Jewang. Ele lembrando, né, que eles já acabaram com Killwong e também acabaram com aquele Jungmin e também com o Gangrak. Então, assim que a Jewang se recuperar, vamos eliminar todos eles. Voltamos então pro andrógeno, ele perguntando se ele tá a fim de destruir a Jewang. Até porque eu também estou. Então, rapaz, o Jun, ele retira aquele machado de perto dele e lembra, né, de uma cena que ele viu esse mesmo
um cara lá na igreja, você é um executivo da Jewang, não é? O Jun vai pra cima dele e fala que vai matá-lo e o chama de filho da puta. O andrógeno se desvia e manda que ele fique um pouco mais calmo, sabe? Eu não tô aqui pra lutar com você. Ele dá uma coronhada com sua arma no estômago dele e manda que ele pare de ser tão maluco. Relaxa aí, amigão. Olha, dá uma respirada, tá? Eu quero que a Jewang se foda também. Então, olha, não pense em mim como um membro da Jewang. Então, é meio vergonhoso, mas eu tava contando com o Shohanjil pra destruir a Jewang e ele não conseguiu pelo visto. O Jun se irrita e fala: seu desgraçado, tira o nome do Ranjil das porra da sua boca. Olha, garoto, contra a Jewang, quer dizer, contra o Shin Woo-song, o cara que matou o Shohanjil. Olha, garota, a família Ranjil, ela não vai querer vingança contra esse cara? Sabe, eu já vi vocês antes, vocês são realmente impressionantes. Os seus amigos, eles são duros na queda. Mas olha só, não vão conseguir acabar com a Jewang só com isso, tá? Vai precisar de muita força para acabar com o Shio Song. Só vocês não serão suficiente. E aí que eu vou entrar na jogada. Então, quer fazer uma parceria comigo? Ele estende a mão pro Jun, enquanto ele fala: olha, se você se juntar a mim e seguir o meu plano, então a gente vai... O Jun, rapaz, cospe na mão. Um cuspe bem cristalino, viu? E se liga na posição dos dedos desse miserável do andrógeno. Em satanismo e tudo aqui, rapaz. Mas então o Jun fala: cala a boca, cala a porra da boca. Eu não tenho nenhuma intenção de me juntar com vocês, cuzões igual a você. Ah, garoto, que merda, cara. Parece que a morte do Shohanjil foi um choque bem grande pra você, não é? Mas olha só, eu vou fingir que você não fez isso e vou te deixar em paz por enquanto, tá? Mas olha, pega o meu cartão aí, esse número é meu, tá? Alguma hora você vai precisar de mim, pelo visto. Ah, sim, garoto, fica à vontade pra me ligar quando acontecer, tá bom? Agora voltando lá pra favela, né, rapaz, com o Jun lá no terraço, ele pegando, né, uma coisinha que ele tá na mão dele. Parece até um maço de cigarro que ele tá olhando, né? Ele vai até umas coisas que tá ali guardado. É, realmente era cigarro. Jun entrando no mundo da droga, rapaz. Ele até tenta, né? Mas ele se torce um pouco, ele não tá acostumado. Fala: cacete, Ranjil, como é que tu fumava uma porra dessa? O Jun, rapaz, ele fica olhando, né, aquele banquinho em que o Ranjil ficava deitado lendo mangá. Ele fala que ele não consegue ficar aqui. Esse lugar tem muitas memórias dele, tem muitas memórias, e começa a chorar novamente. Ele pensa no seu amigo e vai tirar a fotinho que o Ranjil retirou, né, que é o rosto dele. E a raiva novamente volta para sua alma. Então parece que o Jun, ele decidiu novamente fazer outra caminhada noturna. Ele olha lá pro outro lado e vê que o Dae tá dormindo bem do lado da porta. E pelo visto, né, parece que o Dae já tava ficando ali de propósito. O Jun fica olhando para ele meio desconfiado, e assim que ele trisca, rapaz, na porta, o Dae chama pelo nome dele e pergunta se por acaso ele está saindo. Olha, Jun, onde você pensa que vai nessa chuva? Você vai pegar um resfriado, seu idiota. Tem um lugar que eu preciso ir, então vai levar um tempo para eu voltar. Ah, sério mesmo, Jun? Você por acaso não quer que eu vá com você? Mas o Jun fala que não, ele vai ficar bem. Eu quero ficar um pouco sozinho agora. Mas o Jun tá falando isso com a malícia, né? Até a hora dele está saindo. Certo, Jun, já que você conhece o sabor amargo da vida de fugitivo, eu acho que vai dar bom, não é? O Jun fala que sim, manda que ele não se preocupe. Olha, eu vou voltar logo em breve. E, cara, pelo olhar do Dae, né, a cara sombria que ele está e a veia saltando, parece que ele tá se segurando para ele ir junto com o Jun também. Mas o Dae, ele divaga um pouco e fala pausadamente: eu quero que você fique seguro lá fora. Bem, o Dae decide ficar lá em casa mesmo, né? Então o Jun, ele sai dali. E depois do seu amigo já sair daquela casa, ele bota a mão nos olhos, né? E parece que ele começa a chorar. Enquanto o Jun, ele sai dali, rapaz, procurando outra vítima. Ele fala para si mesmo que parece um sonho conhecer o Ranjil daquela forma. E depois disso, conhecer a família Ranjil. Essa certamente foi a maior felicidade da minha vida. Talvez seja por causa disso, talvez. A gente vai, né, pro celular da Naeun, ela recebendo a mensagem do Dajun falando: olha, foi mal, tá? Mas Naeun, eu acho que eu não posso mais voltar a trabalhar. A Naeun, né, e o In, eles leram essa mensagem, com ele continuando falando que Deus tirou a felicidade dele de novo. É como se estivesse me dizendo para fazer o que eu esqueci de fazer. Eu quero falar isso para Deus, que eu entendo agora. Eu realmente vou voltar a fazer isso. Aquela coisa que eu preciso fazer. Ele encontra outros valentões batendo em um cara. E um dos valentões fala: se você é um fugitivo, você se junta a Jewang ou você vai morrer. Então se decide logo
logo, seu porra. Um dos membros da Jewang olha para o Jun e pergunta quem é ele. O Jun, ele divaga que ele tem que cuidar disso por ele mesmo. Os membros da Jewang ficam surpresos e falam: qual foi? Beleza, então pode vir, seu fudido. Ei, peraí, esse cara tá pegando um tijolo? Ele continua: pra que nenhum lixo possa fuder com a minha vida de novo. Pra que ninguém ferre comigo ou alguém importante pra mim novamente. Jun corre pra cima deles e o cara manda ele esperar um pouco e o Jun vem em sua mente. Ele fala que ele tem que punir cada um deles e dar uma tijolada na cara do sujeito. E não demora muito, ele vai acabar com os outros também. O rapaz que estava apanhando, ele agradece a ele, mas ele fala: esquece isso, então qual é a sua escolha? O fugitivo, ele fica confuso e então o Jun, ele fala: vai se juntar a Jewang também, garoto? O fugitivo, ele fala: é claro que não. Então ele larga o tijolo e fala: bom, isso então é muito bom. E bicho, o Jun, ele vai saindo dali, né? O rapaz, o fugitivo, fica olhando para esses caras da Jewang caída e fala: ei, senhor, ao invés disso, ao invés da Jewang, eu posso me juntar a você? Vou ser bem sincero aqui, eu dei um sorriso genuíno quando eu leio isso aqui. Rapaz, agora o poder da família Rangel vai aumentar. Se é que eles vão gostar disso, né? Mas sabe, senhor, eu só perdi pra eles porque eles estavam em maior número. Eu não sou alguém que sai apanhando de graça por aí, sabe? Eu posso ser útil pra você. Jun, ele se lembra das palavras do andrógeno, mas não vão conseguir acabar com a Jewang só com isso. Vai precisar de muita força pra acabar com o Xiu Sung também. E ele também lembra, né, que também tem vários executivos lá também, principalmente o Xiu Sung. O Jun para pra pensar um pouco e fala: faça como você quiser. O Jun, ele fala pra si mesmo que ele vai ficar muito mais forte, forte o suficiente pra nunca mais perder de novo. Ele vai ficar mais forte, mais do que qualquer outro. Forte o suficiente para que aqueles que me fizeram sofrer antes possam ter o gostinho do próprio remédio. O Jun, ele para por um momento e fala para o fugitivo: se você quiser me seguir, então é melhor você se preparar, que de agora em diante eu que serei o dono dessas ruas. E ele devagar: como eu pensava, para sobreviver nesse lixo, para não morrer, eu terei que matar todos esses lixos. E pessoal, aqui é oficialmente, né, esse episódio aqui que estamos lendo agora, esse aqui foi oficialmente o último capítulo dessa temporada, tá? Mas a história, ela tem pra lá de 130, se não me engano, capítulos. Então a gente meio que vai ter aí mais uma temporada. Então a partir de agora vamos ter 4 episódios especiais e o epílogo da primeira temporada já vem logo a seguir. Então vamos para o especial da família Rangel, o episódio de Shadaio. E pessoal, era para falar sobre os 4 membros, né? O Kintaeki, também o Gai, o Sung Bin, mas rapaz, parece que o Sung Bin resolveram tirar, viu? Eu acho que os tradutores perderam um capítulo, né? Talvez. Ou talvez esteja certo, né? Mas a gente já sabe a história do Sung Bin, então tanto faz. O narrador fala: um ano antes de Indajun se juntar à família Rangel, Shadaio, como um novo membro fugitivo, já era chamado de encrenqueiro nas ruas. Temos o Shadae, né, com o cabelinho um pouco mais curto, ele falando: arrumando briga quando você é um fracote, garoto. Esse é o Shadae, com 16 anos. Olha só, seu moleque, eu vou te matar, tá? E esse aí é 30 dias, desde que ele se tornou um fugitivo. O rapaz que apanhou fala: seu desgraçado, pode parar aí. Mas o amigo dele fala: ih, cara, deixa ele vazar, ele é forte pra caramba. E os estudantes falam: nossa, esse cara é um gangster, mas que medo. Um senhor, rapaz, bem barrigudinho, ele fala: você aí, volte agora. Pra onde você pensa que tá indo depois de brigar? Eu chamei a polícia pra pegar você. O daí, ele devaga um pouco e fala que ele não começou nada. E outra coisa, assim, um fugitivo não obedece a porra de lei. Olha só esse garoto, eles realmente, né? Eu acho que todos os fugitivos, eles são assim. Já o outro homem que apanhou fala que ele é tão violento quanto nos rumores. Ele realmente é um lixo. Então a gente vai pro daí, né? Lá em um parquinho, ele comendo kimbap triangular, que é aquele lanchinho, né? De arrozinho com uma misturinha dentro. Eu queria comer um desse. O daí é assim que ele vai abocanhar o seu lanche, né? Um cachorro de espécie muito rara, que lá na Coreia do Sul não tem cachorro vira-lata não, é todo cachorro de raça de rua, né? O daí tenta afugentar ele com a mão, falando que ele não é esse tipo de cara. Eu não sou um cara gentil que vai dar comida pra um cachorrinho igual a você. Então vamos logo, vai, sai daqui. Mas não, rapaz, ele fica tocando o cachorrinho e fala: nossa, mas por que esse cara, ele fica babando tanto a minha mão? Olha, cachorrinho, até que você é fofinho, não é? Por acaso você é um fugitivo solitário, que nem eu? Ah, mas olha,
independente do quão fofo você é, eu não posso dar minha comida pra você, tá? E, sinceramente, eu quase caí nessa sua fofura. Um fugitivo não pode mostrar afeição nunca por alguém. Anda, cachorro, para de me seguir, rapaz, sai daqui. Uns caras chamam pelo daí, falando, olha só, eu ouvi que você tá arrumando treta no território da Jewang, não é? E esses 4 caras são da Jewang, uma organização criminosa criada por fugitivos. Mas então, daí, você tem algum desejo antes de morrer? O daí, ele pensa, Jewang, eu ouvi dizer que eles são um bando de munda mole, não é? Mas, pelo visto, eles são em muitos, né? Eu acho que não devo brigar com esses caras. O daí, ele sai dali e fala, olha, eu vou ter que me dispensar dessa vez, tá? Então me deixem fora da guerra inútil de vocês. O outro cara manda que ele espere, mas o outro fala, acha que pode ignorar Jewang e ir embora dessa forma? Mas é melhor, daí, você ficar aí parado. Esse cachorro aqui, eu vou acabar com ele. Vamos acabar com ele, se você não ficar aqui pra nos ouvir. O daí, ele devaga um pouco e fala, faça o que você quiser, esse cachorro nem é meu. Ah, sério, não é seu? Ah, então devo estar ficando doido, não é? Eu jurava que eu vi você com um papinho com ele agora há pouco. E, rapaz, o cara da Jewang, ele joga, rapaz, o cachorrinho pro cara e fala, ei, olha, ele disse que não é dele, né? Então pode dar um home run nesse cachorro. O Valentão fala, beleza. A cara do cachorro, velho. Mas ainda bem, né? O Daê conseguiu proteger o cachorrinho, rapaz, se pondo na frente dele. Ei, caras, mesmo que os fugitivos não sigam as leis, não acha que bater em um cachorro é ir longe demais? Os caras perguntam, mas que porra esse merda tá falando? O Daê, ele dá um murro na cara do sujeito, falando que ainda mais, e especialmente os fofinhos, você não pode machucá-los. Os caras começam a gritar loucamente, falando esse maluco e gritando com dores, né? Os cabas metem o pé dali, falando que ele tá morto da próxima vez que eles se encontrarem. O daí, rapaz, parece que ele se machucou e fala, ufa, isso realmente foi difícil. Mas olha só, esse cara, pelo menos você não se machucou, não foi mesmo, querido? Mas vai, você pode comer esse lanchinho agora. Eu não sei se esse cachorro merece comer não, viu? O cachorro tá obeso. Sabe, cachorrinho, eu poderia cuidar de você, mas eu não tenho esse tipo de liberdade. E sabe, você e eu temos que continuar vivendo sozinhos, não é? Então fique bem, tá bom? Ele se despede do cachorro e fala que ele deseja que ele tenha uma boa vida. E ele divaga, você deve estar passando por uns maus bocados, não é, cachorrinho? Mas continue vivendo. Se você fizer isso, algum dia você vai correr para uma pessoa boa e viver feliz com elas. E certamente aquilo aconteceu, né? Uma menina bem fofinha encontrou esse cachorro e falou, pai, vamos ficar com ele para nós. E o daí ele continua, eu espero que algum dia isso também aconteça comigo. E lá no parquinho, né, vemos que o Rangil, ele já tava lá deitado, ele rindo e falando, nossa, mas que cara interessante, não é? E dessa forma acabamos, né? Por essa vez a história do Daí. Mas eu fiquei pensativo agora, velho. Ei, certamente eu vou tentar procurar, tá? A história do Sung Bin pra vocês, tá? Vou tentar ver em outros sites gringos aí pra ver se eu acho. Olá pessoal, voltando de onde paramos, especial da família Rangil, episódio de Hong Gai-yong. Um ano antes de Indajun se juntar à família Rangil, a Gai está ali acocorada, se perguntando o que ela deveria fazer agora, sua mãe e o seu pai. E essa aí é a Hong Gai-yong, 16 anos, 7 dias desde que começou a viver nas ruas. Um rapaz se aproxima dela e fala, com licença, tá tudo bem com você? Se por acaso você for uma fugitiva, então eu posso te ajudar, moça. Eu sou o Ji-heon. Então eles vão comer um lanchinho com o Ji-heon, falando, então foi assim que você virou uma fugitiva, não é? Deve ter sido muito difícil pra você. Olha, na verdade eu sou um fugitivo também, mas eu me juntei a uma família de fugitivos outro dia. Eu sei como isso pode ser difícil e também solitário, mas é bem melhor quando você tem alguém em quem você pode confiar. Se estiver tudo bem pra você, você quer ir junto comigo? Tipo, eu sei que é meio do nada, mas eu vou te mostrar um lugar que você pode trabalhar e um lugar para você ficar. Eu vou te apresentar a minha família de fugitivos também. Isso é só a minha intuição, mas se for você, eu tenho uma sensação de que vamos nos dar muito bem. E a Gai, naquela época, falou sim, claro, parece bom para mim. E a Gai, rapaz, chegando lá no local, ela fala, Ji-heon, por acaso isso é... E tem 3 caras olhando para ela, né? Parece mais um puteiro. Um dos homens se impressiona e fala, Ji-heon, mas
você conseguiu outra garota, como esperado, né? Muito mais fácil quando você é bonito. Já outro homem de bigode fala: bom trabalho, Giron. Tá sendo bem difícil achar trabalhadores esses dias. E é claro, eu vou te dar uma taxa depois disso. A Gai pergunta o que tá acontecendo. Isso é um bar de entretenimento? Era pra eu trabalhar aqui por acaso, Giron? O Giron pergunta o quê? Mas esse não é um lugar que você pode ficar e trabalhar? A Gai responde que não, ela não quer trabalhar em um lugar que nem esse. Olha, Gai, você realmente vai ficar de desculpa agora? Porra, cara, isso me deixa muito puto. Agora vamos logo, Gai, cala a porra da boca e vamos logo trabalhar. A Gai, nesse momento que ele agarra o braço dela, fala que foi só por um momento, mas ela realmente acreditou nesse cara. E parece que na época a Gai, ela já sabia luta livre, né? Ela joga esse cara pra longe, chamando ele de desgraçado de merda. Os caras ficam surpresos com isso e ela dá o pé dali, com os caras mandando ela parar. Enquanto ela corre pra longe, ela se pergunta como é que a vida dela acabou dessa forma. Os caras voltam a correr, rapaz. Engraçado, né? Os caras com esse tamanho correr atrás da menina e ainda alcançá-la, falando: senhora, espera aí, você só precisa entrar ali e sentar perto dos clientes. Você meio que só precisa servir bebidas pra eles. Cara, parece que alguém aterrissou um livro, não foi? Na cara do senhor Bigode. Ele fala: mas que merda é essa? E uma pessoa fala: olha, todos vocês, eu quero que parem. Como é que eu posso só passar por aqui depois de ouvir uma merda que nem essa? E bem, a gente não sabe o que aconteceu com aqueles homens, mas voltando pra Gaia, agora na chuva, né, em uma escadinha, ela fala: como eu pensei, eu não podia confiar naquele cara, eu realmente fui um idiota. Eu não posso confiar em mais ninguém. Até que uma pessoa aparece com um guarda-chuva pra ela, falando que dessa forma ela vai acabar pegando um resfriado. A Gaia manda que ele se mande dali, porque ela não precisa da boa vontade dele. Mas o Rangel fala: tá bom, então só pega o guarda-chuva pra você e esse cartão aqui também. É uma loja de bilhar, então liga pra eles e eles vão te dar um trabalho de meio período. E olha, eu quero que você tome cuidado nas ruas, tem muitos desses caras, como aqueles que estavam perseguindo você. Mas bem, agora que tá tudo terminado, né, eu vou indo embora. Mas a Gai fala: ei, eu disse que eu não preciso da sua ajuda. O Rangel avisa pra ela que dessa vez ele tá ajudando uma pessoa de graça, então manda que ela relaxe. A Gai, depois de um tempo, ela fica pensando: que diabo esse cara tem? Eu não vou confiar em mais ninguém nessa cidade. Ele por enquanto tá sendo legal, mas ele pode estar no mesmo lado daqueles lixos de mais cedo. E bicho, depois dela andar um pouquinho mais distante, ela vê aqueles três gordinhos, rapaz, todos encacepados no chão. A Gai, olhando isso, ela fica devagando um pouco e ela começa a correr mais rápido. Eu posso estar fazendo algo muito estúpido, mas eu quero confiar em alguém mais uma vez. Alguém que eu possa depender completamente nessas ruas. Ela corre o máximo que ela pode e ela consegue alcançar o Rangel perguntando: olha, onde é que você mora? E ela termina sua divagação falando que a pessoa que ela quer confiar é ele. Ô, pessoal, eu consegui achar aqui, lá na gringa, né, o episódio perdido, e não era do Sung Bin, não, na verdade é do Kintaek. O inglês não é muito bom não, tá? Então, perdão da maneira aí, se eu tiver errando alguma coisa na tradução, tá? O Kintaek tá treinando lá no terraço, e enquanto ele fala: eu treino todos os dias para ficar mais forte. A Gai, olhando pra ele, se pergunta do porquê ele fica treinando tanto. E o narrador fala: porque ele tem um motivo para ficar mais forte. Então a gente vai para um ano antes de Indajun se juntar à família Rangel. No passado, eu era fraco. Viver sozinho, ser espancado pelas pessoas da rua, bandidos, todos os dias. E enquanto Taeka apanhava, ele falava que nesse ritmo ele vai morrer. Até que os caras se cansam de bater nele e um fala: eu estarei aqui amanhã de novo, seu desgraçado, e ri da cara dele. O Taeka, ele se pergunta do porquê ele é tão fraco desse jeito. E olha, cara, que coisinha bonita. A Nayun, rapaz, é engraçado, né, que a Nayun, sendo um ano de diferença, ela tá mais pequena do que nunca, né? Esse manhwa aqui, um ano de diferença, é uma diferença enorme, né, no tamanho dos personagens. Ela fala: com licença, você por acaso está bem? E só pra lembrar, ela tem 16 aninhos aí, tá? Ela leva o Taeka até a pizzaria e fala que ele deve estar com fome. O Taeka, ele mal consegue responder os dois que estão ali, né, já que ele só fica comendo e fala: olha, eu tava há muito tempo sem comida, já faz
faz alguns dias que eu estou sem comer. A Nayun fala, deve ter sido tão difícil para você viver nas ruas, já é ruim o suficiente. Mas lidar com esses valentões, e o pai dela fala, sinto muito que isso esteja tudo acontecendo com você. Então o que for para eu tentar te ajudar, eu vou tentar, tá bom? Apareça aqui na pizzaria sempre quando você estiver com fome. E o Taeki, muito emocionado, ele agradece a ele, chorando, né? O Taeki fala que não sabe se é porque ele passou fome por alguns dias, mas essa é a pizza mais deliciosa do mundo. E, senhor e senhorita, com certeza eu irei retribuir essa gentileza para vocês. O Taeki fala que, embora ele tenha conseguido sobreviver graças às pessoas bondosas que me ajudaram, a ameaça à minha vida continuava e ele pensava que ele ia morrer dessa vez. E, nesse momento, eu não desejaria mais nada do que ser forte o suficiente para não ser derrotado por eles. Mas o Taeki percebe que algo aconteceu. Os caras caíram no chão, vendo ali um rapaz. Ele socou eles com apenas um golpe. O Rangil fala que há sempre lixo como esse que continua a arruinar o ambiente desse bairro. Ele divaga, incrível, todos aqueles bandidos num instante caíram. O Rangil sai dali falando sério, nunca há um dia tranquilo nesse bairro, não é? O Taeki ele para devagar um pouco e fala, por favor, me ensina a lutar. Se você me ensinar a lutar, eu farei tudo o que você quiser. O Rangil devaga um pouco e fala, o Sugibin e agora esse cara, não é? Eles são tão difíceis de simplesmente ignorar, olhando para mim com essas caras. E o Rangil adotou ele, falando que ele começou com um incrível treinamento especial de Rangil Young. Às vezes era tão difícil que eu pensei que eu ia morrer, mas eu continuei treinando, para que eu nunca fosse espancado até a morte e para viver, eu realmente consegui me tornar mais forte. Não havia mais ninguém que me intimidasse por ser fraco, eu não precisava mais me preocupar com a minha vida. Um Rangel chegando nele e falando, nossa, você trabalhou muito duro, não é? Parece que pelo menos agora você é capaz de cuidar de si mesmo. Mas então, Taeki, você não precisa mais treinar. O Taeki, quando ele ficar sozinho, ele pensa, foi um treinamento verdadeiramente exaustivo e intenso também. Algo que eu não gostaria mais de fazer, exatamente como eu desejava. Eu fiquei forte o suficiente para me proteger. Então, será que eu preciso continuar treinando agora? Mas ele fala, não, isso já é o suficiente. Ele sai para as ruas e fala, no entanto, eu logo descobri que nem mesmo o treinamento que eu recebi até agora foi o suficiente. Uns rapazes apareceram lá na pizzaria e xingando o dono da pizzaria de filho da puta. Eles arruaçando a pizzaria do cara, rapaz, com um monte de bastão de metal, falando que eles avisaram que eles fechariam a loja dele se ele não pagasse a taxa de proteção. O Taeki, ele cerra seus dentes e fala que mesmo que ele seja forte, ainda há muito desses caras. O Taeki chama pela atenção deles e chegando já com a voadora, fala que ele está morto se ele mexer com essa pizzaria. Um dos gangsters o chama de maluco, perguntando se ele realmente tem coragem de enfrentar todos eles sozinho. O senhor da pizzaria fica assustado, pensando no pior, mas os caras saem dali depois de um tempo, né, depois de bater muito no Taeki, falando, caramba, o que havia com aquele cara? O senhor da pizzaria fala, Taeki, você está bem? Por que você fez isso? O Taeki, ele divaga, que ele percebeu porque ele precisava continuar treinando, porque ele precisava ficar forte. E ele fala pro senhor, nunca feche a sua loja. Para um fugitivo que só pensava em sobreviver sozinho até então, o dono da pizzaria fala, mas Taeki, aqueles caras teimosos, eles nunca nos deixarão em paz. Mas o Taeki fala que não, ele vai protegê-los. Se esse lugar então desaparecer, então eu não poderei comer a pizza mais deliciosa do mundo. O Taeki falando que ele já recebeu muita ajuda dos outros, até que ele seja capaz de proteger aqueles ao redor que o ajudaram também. Ele avisa para Nayun e também para o dono da pizzaria, eu vou ficar mais forte e vou fazer com que aqueles idiotas não ousem mais vir. Até então, eu nunca vou parar de treinar. E aí, pessoal, gostaram da tradução? Mas agora, né, vamos para a história do Sungbin. Especial da família Ranji, o episódio de botaram Hong Gayong, né, traduziram errado, mas é a história do Sungbin. O narrador fala, anos antes de Indajun se juntar à família Ranjil, eu tava batendo na porta da morte. Quando eu conheci o Ranjil Yong, o Ranjil Yong virou um pilar de suporte na minha vida solitária nas ruas. No entanto, o futuro incerto dessa vida ainda era o mesmo. A gente já tava morrendo de fome há alguns dias. Os dois bem esqueléticos,
depois, né, com o Sugibin falando, Hyung, eu tô com muita fome. O Ranjil fala, não, não fala sobre isso, tá? Fala, só deixa as coisas muito piores. Ou preferi comer alguns atuns em conserva da mamãe gata. O Sugibin fala que ele não quer mais aquilo. Ele se levanta e vai embora e fala, Hyung, a gente vai realmente acabar morrendo de fome nesse ritmo. Então eu vou sair para conseguir dinheiro de alguma forma. O Rangel fala, beleza, então vai na frente, meu irmãozinho. O narrador fala que infelizmente é muito difícil para um fugitivo conseguir um emprego de meio período. O Sungbin vai até um local e fala, com licença, mas vocês estão contratando? O homem fala, sinto muito, mas não podemos contratar sem um consentimento dos pais, especialmente quem tinha se automutilado. E a mulher, ela fala, olha, eu não acho que eu posso te contratar com os braços desse jeito. O Sungbin fala, eu entendo. Foda, né? Eu não tinha visto isso antes, né? Mas o braço do Sungbin realmente é todo bagaçado de lâmina. O Sungbin vai até um outro local e fala, olha, você pode começar amanhã, garoto. O Sungbin fala, o quê? Mas sério? Muito obrigado, senhor. Então eu vou dar o meu melhor. Aí o careca fica olhando e fala, oh, pai, mas o que é isso aí nos seus braços? Ele pega o braço do Sungbin e pergunta, o que é isso aqui? Como você espera trabalhar com os braços assim? Ah, Cabete, o cara tá aleijado, é que não pode ajeitar a prateleira com o braço cortado. O Sungbin fala que as pessoas suspeitavam que havia alguma coisa errada mentalmente comigo, então eles me rejeitavam, com um calvo mandando que ele saia dali agora. O Sungbin sai de lá todo cabisbaixo, mas um cara estava observando ele pensando, eu não consigo fazer nada, eu me arrependo do que eu fiz com os meus braços. Mas isso realmente é irritante, como é que ele vai conseguir viver dessa forma? Um homem com o braço todo tatuado, ele fala, olha, essas cicatrizes no seu braço, você por acaso quer cobrir elas? O Sungbin pergunta o que ele quer dizer com isso, mas o homem já vai levando ele para um lugar de tatuagem, né? E fala, pense nisso com cuidado, é bem difícil apagar depois que você faz isso. Mas olha, se é difícil lidar com os olhares das pessoas, tatuagens não são uma má escolha. Então, garoto, eu não vou te impressionar, então, você realmente quer fazer elas? O Sungbin, suando frio, ele fala, sim, eu quero. Ele fala, beleza, então eu vou cobrir elas de boa, tá bom? E eu não vou te cobrar nada também, então não se preocupe com o dinheiro. O tatuador começa com a cirurgia e fala, olha só, pra esse cara aguentando a dor tão calado. Então a gente vai para alguns dias depois com um cara, né, vendo a situação do braço dele, falando, boa, tá bem da hora, não acha? O Sungbin fala que sim, ele gostou muito delas e muito obrigado, Hyung, por ter me ajudado. Mas olha só, Hyung, por que você tá fazendo isso tudo por mim? O tatuador diz que faz com que ele se lembre dele mesmo. Perambulei pelas ruas por muito tempo também. Eu realmente não sabia como sobreviver o dia seguinte, mas como continuei a viver aqui, eu fui sortudo o suficiente para conhecer pessoas legais e conseguir ganhar a vida com tatuagens também. Então, garoto, não se preocupe demais, mesmo que o futuro imediato pareça escuro e incerto, quanto mais longe você for, um raio de luz vai aparecer em sua vida. O Sungbin, ele fala assim, muito obrigado, Hyung. Mas olha, garoto, tome cuidado, tá? E passa aqui sempre que estiver entediado também. O Sungbin, ele se vira e fala, olha, eu posso aprender a tatuar junto com você? A gente pula para um ano depois, com ele, rapaz, chegando em casa e falando, olha só, Rangil, foi o dia de pagamento, então eu comprei um frango. O Rangil fala, nossa, então você tá tatuando bem agora? O Sungbin divaga que o tatuador, ele estava realmente certo. Em uma vida de fugitivo, escura e incerta, por eu continuar vivendo, eu fui sortudo de conhecer pessoas incrivelmente boas. A gente vê uma coisa muito legal, né? Que o Tae e também o Dae foram os primeiros experimentos, né? Inclusive, o Sungbin agradece a eles por terem sido as primeiras cobaias nos seus primeiros desenhos. O Dae, ele gosta das tatuagens e fala, nossa, isso aqui tá foda pra caramba. O Sungbin fica feliz com o resultado. Se foi assim na minha primeira tentativa, então, o narrador fala, graças a eles, dentro daquela escuridão que eu estava, eu consegui achar um raio de luz. O Sungbin sorri e fala, eu devo virar um tatuador muito bom depois, não é mesmo? E rapaz, ali do outro lado, né, com o tatuador, o chefe do Sungbin, ele tá tatuando um cara, com ele falando, ah, então são esses caras aí, os caras conhecidos como Família Rangil, e olha só a cara do elemento. Eu parei pra olhar um pouco as tatuagens do andrógeno, mas rapaz, parece, rapaz, que tem muito simbolismo pra mim. E aqui acaba, né, todos os spin-offs, né, de todos os personagens, mas rapaz, olha, tem uma surpresa, tá? Eu tava pensando em gravar mais um pouco, mas eu não vou gravar não, pra adiantar um projeto que eu vou fazer aí. Eu acho que eu vou lançar esse vídeo aqui às 18 horas, né, então é às 6 horas da noite. E presta atenção, senhor, porque às 9 horas da noite vai sair uma parada aqui
no canal, tá? Um negócio interessante que eu acho que boa parte de vocês vão gostar. Mas não é pra ficar ansioso não, tá? Entre as 8 e as 9, às 10 horas vai sair. Ou do jeito que eu sou ruim com horário, até meia-noite, né? Mas ativa o sininho aí pra ver as notificações do canal.